Muito bem, vamos ao Salmo 5. É um exercício difícil abordar um salmo inteiro em 15, 20 minutos, mas eu estou tentando me disciplinar a fazer isso nas quartas-feiras com vocês, e tem sido muito gostoso tentar colocar de uma maneira panorâmica o que o salmista está querendo dizer, tentar enxergar uma mensagem, ou as várias pequenas mensagens dentro da mensagem maior. Salmo de Davi, novamente, 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois é a ti que clama, que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade, o íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua bondade. Como é que nós vamos equacionar tudo que foi lido aqui? Mais ou menos assim, uma sugestão. Até o versículo 3, ele fala com Deus o tempo todo. Às vezes, em outros salmos, o salmista se dirige a Deus, aí se dirige para irmãos de fé, se dirige para os inimigos. Aqui não, é só para Deus. É o tempo todo falando com Deus. E até o versículo 3, então, ele diz para Deus, de uma maneira geral, sobre as orações dele. Então ele fala de orar pela manhã, 2 vezes ele enfatiza o aspecto matinal, e ele observa que ele emprega muitos termos para falar da oração dele. Ele diz palavras, minhas palavras, ele diz meu gemido, minha voz que clama, ou seja, meu clamor, pois é a ti que imploro, ou seja, eu estou implorando. Eu não sei a última vez que você usou termos assim para Deus nas suas orações, termos fortes. Senhor, eu estou aqui implorando, eu estou pedindo para valer, eu estou aqui mendigando, eu estou clamando, termos fortes. E Davi usou aqui tudo de uma vez só, tudo junto. Então para ele a oração era algo muito quente, algo muito forte, muito vívido, e ele derramava mesmo a alma dele diante de Deus. Quantas palavras em 2 ou 3 versículos significando a mesma coisa, ou seja, sinônimos da expressão dele a Deus, e mostrando-se muito necessitado de Deus.
Muito bonita essa passagem que muitos conhecem. Te apresento a minha oração e fico esperando. É bonito isto. Cada coisa a gente poderia falar muito aqui, mas temos que apenas tocar. A ideia de aguardar, de esperar. Então, como eu disse, essa afirmação de Davi parece que é mais genérica, mais geral para o costume de ele orar. Não é? Naquela manhã ele fez aquela oração e acabou. Não, ele costumava fazer isso. A introdução à grande oração dele. E a ideia de aguardar, ficar esperando. Faz parte. Uma maneira de testar a veracidade e a força de uma oração sua, quando envolve súplica, quando envolve pedido, a maneira de testar é o quanto você fica esperando. Porque se você clama, e amanhã você se esqueceu que clamou, já está clamando é por outra coisa, depois é por outra coisa, parece que não estava muito forte no seu coração aquilo. Então, pelo menos as coisas mais básicas, aguarde, espere vir de Deus alguma coisa. Isso mostra fé, isso mostra confiança nele, mesmo que ele responda de outra maneira, ou aparentemente nem responda, porque para mim a não resposta é uma resposta, muitas vezes. Aí de repente ele muda. Versículo 4, ele vem com força em cima de pessoas ruins, em cima do mal, porque tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Ele passou direto da experiência dele de orar para dizer como é que Deus se comporta com relação ao mal e a pessoas más. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Isso está interessante ele dizer para Deus o sentimento de Deus, né? Curioso, como se estivesse instruindo a Deus, lembrando a Deus, mas ele diz, não sei se você costuma dizer coisas para Deus assim: eu sei que tu és um Deus que não gosta de injustiça, tu não aguentas injustiça, ó Senhor, eu sei que tu não aguentas. Como é que você sabe? Pela palavra dele, né? Mas é bom de vez em quando jogar isso aos pés do Senhor, lembrar que você crê naquilo que ele diz na palavra dele. Eu sei que tu não toleras os arrogantes, não permanecerão na tua presença. Tu destróis os que proferem a mentira, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Cada termo aqui é forte e descreve várias facetas de quem é mau. Pronto, aí ele para no versículo 6, dessa descarga aqui, falando com Deus e dizendo que ele sabe muito bem como é que Deus trata o mal e os malignos. Cada um nós poderíamos desenvolver aqui, mas eu quero o resumo. Aí, eu porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Parece que ele retoma, num certo sentido, o início da oração. Ele começou falando nele, que ele clamava a Deus, que ele implorava a Deus e tal, de manhã apresentava a oração, aí descarregou tudo aquilo sobre o mal, como é que Deus encarava. Parece que ele volta e diz: quanto a mim, vamos retomar aqui. Aí finalmente ele vai dizer o propósito da oração dele. Até o versículo 7, ele não tinha dito pelo que ele orava. Não sei se você percebeu. Se alguém perguntasse, ele estava orando pelo quê? Não, ele estava orando de manhã antes. Não, isso aí eu sei, é o tempo que ele estava orando, mas e ele estava orando com força, né? Com muita força, clamou, pois é, eu sei, mas pelo quê? Não, contra os malignos. Não, ele não fez uma oração contra os malignos até aqui. Ele disse que Deus não aguenta o mal, nem os perversos, só. Mas ele, sim, Davi, e aí? O que você está clamando? Pelo que você está clamando, de acordo com o versículo 1 e 2? Você não está clamando a Deus? Pelo quê? Agora ele deixa claro, no versículo 8 somente, ele faz o primeiro pedido a Deus:
No 7, ele garante que é alvo da misericórdia de Deus, que ele crê nisso, então ele entra na casa de Deus, tecnicamente o templo, mas que não existia no tempo de Davi, poderia ser usado como tabernáculo e ficava numa tenda, na época, tudo indica, de Davi, mas seja como for, a ideia é que ele está no lugar propício para adorar a Deus. Entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Ele crê que vai ser altamente abençoado pela misericórdia de Deus, sabe que Deus o acolhe, mas tem temor. Bonito isso para o crente, nunca deixar de lado o temor a Deus. Eu achava esquisito, faz uns 20, 30 anos, quando eu ia a São Paulo, estava na moda, chegando aí esse novo evangelicalismo, e estava chegando essa onda moderna de ser evangélico, coisa assim, em que gostavam muito de colocar Jesus na veia, né, para comparar com o drogado que toma droga na veia. Aí te via muito em adesivo de carro, né, Jesus na veia, para chocar um pouco, chamar a atenção. Aí uma vez, me lembro que eu estava lá, aí conversando com alguém, na editora, aí disse: pois é, Jesus foi o maior surfista do mundo. Surfista, Jesus, claro, não andou em cima das ondas. Então estava era uma moda, eles descobriram uma maneira de falar de Deus de uma maneira assim, eu entendo que bem intencionada até, mas para mostrar intimidade. Pronto, a ideia é que eles queriam chocar um pouco pela intimidade. Deus é um paizão, é meu papaizão. Eu vi várias vezes, e ficava um pouquinho assim, não estava acostumado com isso, e será que esse povo tem tanta intimidade mesmo com Deus, para dizer que em vez de droga ele toma na veia Jesus, olha, está um pouquinho assim. Bom, seja como for, cada um fica com sua consciência, mas eu me lembrei disso para falar do temor a Deus. Sempre é bom, o crente que não mostra temor a Deus, se ele quer mostrar intimidade com Deus, é falso, porque a intimidade com Deus traz temor a Deus naturalmente, como você vê que Davi tem intimidade com Deus, fala, chega de manhã, ora, clama, sabe que vai ser ricamente abençoado pela misericórdia de Deus, chega lá, apresenta a oração dele, fica esperando em temor. Então, sempre se policie. Como é que está o meu temor a Deus? Agora, claro que é bom você saber o que é temor a Deus, que eu não vou dizer agora, mas não entender errado, né? Mas é imprescindível. Aí ele pede: Senhor, guia-me na tua justiça. Pronto, agora ele fez um pedido. Ele queria direção num caminho bem definido, justiça de Deus, dentro dos parâmetros da justiça de Deus. Aí ele botou no contexto: por causa dos meus adversários. Por isso é que ele estava falando tanto dos iníquos, dos violentos, dos arrogantes, que ele estava com os adversários e inimigos dele na cabeça. Aí começou a orar, falou logo de Deus, que tu não toleras o mal, né, os arrogantes e tal, retoma e diz: agora eu vou te pedir, é que tu me guies. Eu estou meio ou confuso, ou intimidado. Esse por causa, nós não sabemos exatamente o que significa. Por causa tem a ver com inimigos ferrenhos que ele tinha, muito ruins, e de alguma maneira Davi precisava de orientação de Deus. Parece que ele não sabia como agir direito, ou como rei, ou como pessoa, não sabemos os detalhes, mas o que ele busca, isso é importantíssimo. O foco da oração de Davi é pedir orientação, pedir que Deus o guiasse por causa dos adversários dele. Endireita diante de mim o teu caminho. Eu quero seguir o teu caminho de maneira reta,
endireita, mostra como é, mostra qual é o rumo, que não está sendo fácil não. Tem muita coisa ao meu redor acontecendo aqui, estou sendo muito perturbado, atacado, hostilizado por adversários, não está fácil me conduzir, me ajuda. Aí ele volta a falar de novo no mal, ou nos malignos, só que agora dentro do contexto mais particularizado dos adversários dele. Aí vem de novo uma carga pesada, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade, são mentirosos, o íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, lembrando lá Romanos, né? E com a língua lisonjeiam. Aqui ele fala dos adversários deles. Paulo usou essa passagem aqui para generalizar para a raça humana. Okay? Sepulcro aberto. Uns acham que é um sepulcro aberto que não tem ninguém ainda. Cavaram lá o buraco, mas não tem ninguém. Então, como se fosse só aguardando, né? Como se alguém colocasse o mal e derrubasse alguém pelo mal que saía da boca dele e derrubasse desta forma. Venha para o sepulcro. Outros acham que não, é que isso é um sepulcro aberto, mas com gente dentro, quer dizer, ex-gente, né? Dentro, ou seja, mal cheiroso, péssimo. Aí diz, o que sai da boca dessas pessoas tem um mau cheiro de alguém em decomposição. Então são duas formas de avaliar, interpretar esse sepulcro aberto. Mas, obviamente, está falando de gente muito ruim. E com a língua lisonjeiam, são perigosos, eles são sutis, eles elogiam aqui, mas mentem por lá, e querem derrubar o outro ali. Aí vem a parte que caracteriza alguns salmos, né? Tipo imprecatórios, declara os culpados, ó Deus. Ele quase que dá uma ordem a Deus, embora não seja isso, mas é um pedido, é uma súplica, sei lá o quê. Senhor, e ele sabe que esse pedido é de acordo com os padrões de Deus revelados, ele sabe. Declara aos culpados que eles caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Ou seja, são teus inimigos, rebelaram contra ti, são teus inimigos, são rebeldes com relação à tua pessoa. Então, cuida deles, e eles estão me causando muitos problemas. E termina com um tom positivo, mas alegra-se todos os que confiam em ti. Agora ele obviamente se inclui, mas generaliza também. Sim, Deus vai tratar de uma maneira tão dura assim os transgressores, os criminosos e tudo mais, mas e os dele? Alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua bondade. É interessante, ele encerra com a nota para cima, a nota de esperança. Então ele anulou o clamor com que ele começou o salmo, ele anulou a malignidade dos adversários que o estavam perturbando tanto, não. Então ele coloca aqui uma realidade que nós crentes devemos nos acostumar o tempo todo, vivemos num mundo ruim, maligno, cheio de adversários, e que aparentemente somos vencidos muitas vezes, somos derrubados muitas vezes, somos esmagados muitas vezes, mas temos Deus. Deus nos protege. Deus está conosco. Se Deus está protegendo o iníquo, é só impressão, é só aparência, é só por enquanto, não é o final da história, não é assim. Então, esse tom aqui preocupado, clamando, angustiado e sabendo que estava sofrendo, reconhecendo e pedindo ajuda, é paralelo ao tom disso. Os que são justos vão pular de alegria, vão ficar
como diz aqui, júbilo para sempre, porque tu os defendes. Defende de quê? De ataques. Então há ataques, há defesa de Deus. A gente querer separar, né? Querer tudo assim, certinho aqui, aí depois tem uma provação ali, aí depois tem outro momento gostoso ali, e talvez até explique por que aquela provação, e quer equacionar direitinho. Desista de equacionar, desiste de querer entender bem direitinho as coisas aqui, desiste de ficar cansado com esse vai e vem, com essa onda, essa maré. É assim mesmo. Hora de manhã, clama, pede e fica esperando, mas sabe que é assim mesmo e que Deus não, isso não é sinal de abandono de Deus, isso serve para qualquer situação na vida, inclusive, como estamos enfrentando aqui, não de inimigos humanos, nem perseguição religiosa, até aqui não é o contexto, né? Mas de sofrimentos. Então a gente sofre, aí Deus me abandonou. Como é que faz, hein? Aí está na UTI, tem crente e tem não crente. Aí tem uns que se recuperam, crentes, outros não crentes. Gente ruim que você conhece, ruim mesmo, que a terra até parece que ganharia sem eles. Mas escaparam da UTI, 2 meses de UTI e saem. Quer dizer, aí o outro crente vai lá e morre. Aí vai o outro crente e escapa também, como o outro iníquo lá. Parece tão assim, sem sentido. Não. Parece, mas não é. Deus está usando o mesmo problema, a mesma dificuldade, com propósitos diferentes. Ele pode estar disciplinando, castigando, punindo, nem disciplinando, punindo duramente o incrédulo, como Davi disse, destrói, castiga duramente. Hoje não é comum nós pedirmos isso. Eu não vou explicar isso, porque meu tempo já acabou e ele demorar, mas não é comum essas imprecações da parte de um crente hoje, mas gente, é fácil explicar, quer dizer, dá para explicar daquela época, mas seja como for, é isso aí. Deus está castigando, e pode estar castigando hoje muita gente aí. E o crente que está lá sofrendo também, castiga do mesmo jeito? Não, do mesmo jeito não. O castigo do crente não existe mais. Castigo para o crente, disciplina em termos de pecado, para Deus vindicar a justiça e a santidade dele, Cristo. Não tem mais, ele derramou tudo sobre Cristo. Hoje não tem mais ira nenhuma sendo derramada sobre um crente em UTI nenhum, em lugar nenhum. Agora, disciplina pode ser treinamento, como Jó foi disciplina? Não. Ele foi o que? Jó? Treinamento duro, mas foi. Então, para o crente, ele encara de outra maneira. Ele vê que o mundo tem muitos males e se sente protegido. É protegido na UTI, protegido, sendo perseguido por alguém fisicamente. Mas é uma proteção meio esquisita. Aparentemente pode ser, em termos de mundo aqui, pode até ser. Mas é assim que o crente deve se sentir. Se você não se sente assim, lendo um salmo desse, opa, tem uma coisa que eu preciso aí amoldar com Deus. Eu quero me sentir protegido mesmo estando no mesmo perigo dos outros, no caso, em particular de uma pandemia. Em caso de perseguição, que seria mais aplicável para cá, não seria o caso, mas, mesmo perseguido, eu sei que estou protegido. Eu sei que tua misericórdia está sobre mim, eu sei. E quem lê sobre os mártires, como é que esses mártires liam isso? Como é que eles aplicavam isso? Aplicavam alguma coisa, vendo a viúva ali, vai já ser viúva chorando antes dele ser queimado, o mártir lá, e cantando. Como é que pode? Fé, Espírito Santo, mas ele vê sob outra ótica. Então procure adquirir uma outra ótica nessa vida embaixo do sol, uma ótica diferente e muito consciente do que está acontecendo, e sabendo que vai ter dificuldades de toda ordem, que vai ter choro, seu clamor vai, ataques
vai, de todo jeito, vai. Mas Deus, nada disso significa que Deus não está lá. E um dia você vai pular de alegria, até um dia eterno, eternamente nós vamos pular de alegria, e vamos usufruir realmente a proteção desse Deus, como Davi diz, tu defendes os justos. Graças a Deus por sermos justos em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas e a praticá-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.